Nós vamos começar hoje uma série de mensagens no livro do profeta Abacuque. Uma série de mensagens no livro do profeta Abacuque. Abacuque é um profeta que viveu antes do exílio babilônico. E o livro dele está no chamado livro dos 12, que são 12 profetas conhecidos como profetas menores. Não menor em importância, mas porque os livros são pequenos. São livros de poucos capítulos. Diferente de Ezequiel, Isaías, que são livros bem extensos, os profetas menores tiveram livros pequenos. Então, Abacuque, ele vai ter o seu ministério durante um tempo de crise em Israel. Crise financeira ou econômica, crise moral, crise de justiça. Todo tipo de crise que vocês possam imaginar, Israel estava vivendo naquela época. Principalmente uma crise de afastamento de Deus. E o profeta, ele olha para tudo aquilo e cria dentro dele uma indignação, uma ira em relação a tanta injustiça que ele via. Ele via pessoas justas sendo injustiçadas, pessoas íntegras sendo exploradas, violência para todo lado. Acredita-se que era um momento em que a violência era tamanha, que a vida humana era tida como sem valor. As pessoas tiravam a vida uma das outras por qualquer motivo. E Deus levanta Abacuque para pregar, para ministrar, para ser profeta nesse tempo em Israel. Era um tempo em que a nação de Israel estava dividida entre dois reinos. O reino do sul, chamado de Judá, e o reino do norte, que é o reino de Israel. Abacuque é um profeta do reino do sul. Ele está pregando aqui no sul, em Jerusalém, e vendo todo esse tipo de desastre, todo esse tipo de injustiça, toda essa violência. E ele é um profeta que é um pouco diferente dos outros. E ele, por isso, ele se parece muito com a gente. Porque, normalmente, a mensagem profética, até pelo fato do que é um profeta, a palavra profeta é aquele que fala em nome de, isso é profeta. Profeta não é quem prevê o futuro, profeta não é quem dá notícia de calamidade, não é isso não. Profeta é quem fala em nome de um Deus. Então, os profetas do nosso Deus são os profetas de Javé, profeta de Jeová, Yavé. Existem várias pronúncias para a escrita do nome do nosso Deus. Então, os profetas do nosso Deus são os profetas do nosso Deus, profetas do Deus único, como nós cremos. Você tem Elias, por exemplo, que lutou e guerreou ali contra os profetas de Baal. Por que eles eram profetas de uma divindade chamada Baal, um demônio, Porque eles falavam em nome desse demônio. Então, ser profeta é falar em nome de Deus. Então, quando você está lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá com seus amigos, e você fala sobre as coisas de Deus, você está sendo profeta. Não vou pedir para você falar nada, não. Só olha de lado, assim, dá uma olhadinha quem está aí perto aí de você. Está vendo isso aí? É um profeta. Pelo menos deveria ser. Pelo menos deveria, Então, o profeta é quem fala em nome de Deus. Então, mas Abacuque, ele registra ali no seu livro um momento da vida dele, do ministério dele, que ele começa a questionar Deus por conta de tanta violência, injustiça e calamidade que ele estava vendo. Ele começa a questionar o agir de Deus. Por isso que a gente vai usar o livro de Abacuque para falar sobre fé. Porque, enganosamente, muita gente acha que fé é simplesmente você não duvidar. Não, fé não é isso não. Fé é você
mesmo na dúvida, você permanecer firme em Deus. Porque a dúvida é humana, gente. Nós somos seres humanos. O ser humano que não tem dúvida de nada tem um nome técnico. Chama louco, pirado, maluco. O cara que não tem dúvida de nada tem problema. O normal do ser humano é ter as suas dúvidas, é ter as suas crises, ter as suas dificuldades de fé. E o profeta Abacuque, ele demonstra isso para nós no seu livro aqui, e para nós isso é fantástico, porque é um alento para nós, para quando muitas vezes a gente olha para a nossa incredulidade e fala: será se eu não estou pecando por conta da minha pequena fé? Será se eu não estou em pecado por conta da minha dificuldade de entender os propósitos de Deus? Será se eu não sou um podre pecador porque eu não entendo os desígnios de Deus? E aí vem esse homem aqui para nos dar um alento, para nos mostrar que quem crê não murmura, mas apresenta suas queixas diante de Deus, mesmo assim. A fé, a crença na vontade perfeita de Deus, não significa que não vai nos levar a uma tendência de sermos reclamadores, murmuradores. Mas quem realmente está firmado em Deus, não murmura, mas apresenta as queixas diante de Deus. Existe uma diferença básica aí entre murmurar e apresentar as queixas. Aparentemente parece a mesma coisa, né? Então, quem está murmurando está reclamando, né? E quem apresenta as queixas também está reclamando. Só que murmuração é você ter uma queixa, uma insatisfação, um desconforto velado, que você fala mesmo por entre os dentes: eu não aguento quando meu marido coloca a toalha em cima da cama. Aquela queixa velada, sabe? Eu não suporto quando essa mulher faz essa determinada coisa. Só não dá. Mas você não apresenta essa queixa para a pessoa. É uma murmuração isso, né? E o murmurador, ele tem uma característica. Ele reclama de uma coisa hoje, se você encontrar com ele daqui 6 meses, ele vai estar reclamando do quê? Da mesma coisa. Ele não busca solução, ele só tem prazer em murmurar, em reclamar. Ah, mas eu estou indignado. Tá bom, mas o que você está fazendo com a sua indignação? Ah, mas isso não pode. É engraçado isso. Tem gente que vira para mim e fala: pastor, tal coisa não pode, pastor. Não pode estar acontecendo aqui. Eu falei: tá bom, vamos orar junto comigo aqui para ver como que Deus vai nos direcionar para resolver. Então a murmuração diante da crise, diante do problema, diante daquilo que a gente está passando, ela não leva a resultado nenhum. Não adianta você murmurar, inclusive contra Deus. Tipo: se Deus me amasse mesmo, não deixaria eu passar por isso. Se Deus fosse Deus mesmo, já teria tomado uma ação em relação à violência que está acontecendo na minha região aqui. E a gente murmura contra Deus. Mas a verdade é que Abacuque, ele está insatisfeito. Mas ele transforma essa tendência de murmurar numa ação de colocar diante de Deus a ira dele, o questionamento dele, a insatisfação dele. Então ele não fala contra Deus, mas ele coloca diante de Deus, sabendo que mesmo ele não entendendo os propósitos de Deus, Deus continua sendo soberano. Então isso faz muita diferença. Abacuque capítulo 1, versículos 1 e 2, a gente vai ler o seguinte: advertência revelada ao profeta. Versículo 2: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças?
Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Versículo 6. Deus responde: estou trazendo os babilônicos, nação cruel e impiedosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. Versículo 13. Teus olhos, aqui já o profeta falando de novo, teus olhos são puros, que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Porque ficas calado quando os ímpios devoram os que são justos, os que são mais justos que eles? Então a gente tem aqui um conflito entre o sentimento do profeta em relação à situação toda e a resposta de Deus. E cá entre nós, a gente é igualzinho o profeta Abacuque, tá? A gente é igualzinho. Porque a gente não entende a forma que Deus age e veladamente a gente acha que Deus está sendo injusto. A gente não entende o tempo de Deus e a gente acha que Deus está demorando. A gente não entende, né, o que Deus está vendo lá na frente e a gente acha que Deus está sendo omisso em relação ao castigo dos perversos. É claro, meus amados, que a gente tem essa tendência, mas a gente precisa entender que o mundo, ele é formado por pessoas más. O mundo não é formado por gente boa, o mundo é formado por gente má. Depois que o primeiro casal saiu do Éden, a gente teve logo um primeiro assassinato ali, um atrito, e foi entre dois irmãos. Pessoas que deveriam ser carne e unha, próximas. Estavam ali tendo atrito, e um matando o outro. Quando Deus chama Abraão, Isaac, aí Isaac teve Jacó e Esaú. E o texto diz que ainda eles eram gêmeos, que ainda no ventre eles brigavam. Então, muitas vezes a gente acha que Deus está sendo tolerante demais, porque Deus tolera o criminoso, Deus tolera o corrupto, Deus tolera o político que rouba e consegue se reeleger. A gente fica indignado com essas coisas. Só que cá entre nós, talvez o que mude é o nível da maldade, mas todos nós somos maus diante de Deus. Então a fé verdadeira, ela não reprime o conflito, né? Você tem um conflito aqui entre o que você está vendo e o que Deus está fazendo. Você tem um conflito, mas a fé verdadeira, ela leva esse conflito diante de Deus, para que Deus, ele fale ao nosso coração e nos mostre aquilo que a gente não está vendo, aquilo que a gente não está conseguindo ver. Então, o Abacuque, ali do versículo 1 até o versículo 4, a gente pode entender uma coisa, que é o fato de que quem crê de fato em Deus, clama por Ele e não se cala. Mesmo que esse clamor seja um clamor de queixa, de reclamação. Imagina o seguinte, você vai tirar essa urna de madeira aqui que a gente teimosamente continua chamando de gasofilácio, e ninguém sabe o que essa palavra significa mais. Você sabia que isso aqui chama gasofilácio, Larissa? Não, e a gente ainda fica falando essas coisas, que ninguém sabe o que é. Essa urna aqui de madeira, se eu pedir para alguém pegar essa urna de madeira e colocar em outro lugar, e ela soltar em cima do dedinho do pé, já caiu alguma coisa pesada em cima do dedinho do seu pé? Já caiu? Aí na hora que caiu aquela coisa pesada no dedinho do seu pé, como você é crente, você levantou a mão assim,
Louvado seja Deus por essa dor tremenda. Foi assim? Claro que não. Claro que não, gente. Ninguém agradece por dor, ninguém agradece por sofrimento, né? A gente acha, né, que você ter fé é você se contentar calado, acreditando que aquilo vai mudar. Deus sabe que você é ser humano e que você não suporta determinadas coisas, determinadas dores, determinadas frustrações. E Ele não quer que você se cale. Ele quer que você coloque a sua queixa, a sua dor diante dEle. Ele quer que você faça isso. Não aguente calado. Coloca diante do Senhor o seu sofrimento. Não é falta de fé. Pelo contrário, é dependência dEle. A gente tem que colocar diante do Senhor. Aí cai o gasofilácio no teu dedinho. Você fala, bendito seja, Senhor, pelo peso desse gasofilácio. Não, não é assim. A gente precisa entender. Então o problema ali, havia violência, havia injustiça e um aparente silêncio de Deus. E o profeta diz, né? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Eu fico imaginando Deus olhando para o profeta e falando assim, meu amiguinho, deixa eu te explicar uma coisa. Para mim, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. O tempo que é para mim é diferente do tempo que é para você. Essa pergunta, até quando, Senhor, é uma pergunta humana, não é uma pergunta que tem a ver comigo. Existem 2 tipos de tempo, gente, na Bíblia. Existem 2 palavras no grego para tempo. Existe o tempo cronos, que é o tempo do relógio, e tem o tempo chamado de kairos, que a gente fala que é o tempo de Deus. Mas, na verdade, cronos é o tempo exato do relógio, e kairos é o tempo certo para cada coisa. Que é como a gente vai ler lá no Eclesiastes, né? Tem tempo de nascer, tem tempo de morrer, tem tempo de plantar, tem tempo de colher o que se plantou, não é? Tem tempo de se aconchegar, tem tempo de se afastar. Isso é kairos, não é tempo de relógio. Então essa pergunta do profeta aqui tem muito a ver com a nossa limitação de pensar no tempo do relógio, né? Até quando, Senhor? Eu vou gritar por socorro e o Senhor não vai falar nada. Talvez Deus pudesse responder para ele. No kairos de Deus haverá resposta. E a gente sabe que de fato aconteceu. Porque depois Deus permite que os babilônicos invadam toda a Israel e Judá. E esse Pronto. E esse povo, principalmente os mais habilidosos, foram levados cativos para a Babilônia, né? E aí Deus usa uma nação estrangeira para ensinar uma lição para Israel. A gente vai falar disso aí daqui a pouquinho. Então, a murmuração, ela não pode ser contra Deus, mas ela deve ser um clamor a Deus. Eu convivi com uma irmã em Cristo, a irmã Leda, e ela fazia questão de diferenciar para a igreja o que era uma oração e o que era um clamor, né? E ela dizia assim, que você não ora quando está vindo um carro atropelar o seu filho. Você grita para ele sair da frente. O clamor tem a ver com isso. Você não está preocupado em escolher palavras, mas você está preocupado em passar para Deus o seu sentimento. Você já viu crente bem antigo orando? Ele está falando aqui com essa voz normal de ser humano, né? Aí quando ele vai orar, ele fala, Santíssimo Deus, entro agora na tua santa presença. E ele muda a voz para orar de uma forma artificial e ainda critica os católicos que rezam. Clamor é você dizer, Deus, eu não aguento mais. Nessa frase minúscula, você está fazendo uma oração gigante, porque Deus sabe o que está no teu coração, e Ele sabe os detalhes daquilo que você não aguenta mais. Precisamos aprender a clamar pelo Senhor, e não reclamar ao Senhor.
Precisamos clamar por Ele, confiando que Ele está no controle das coisas. Então, o incrédulo, a pessoa que não crê em Deus, ela ignora Deus. Ela fala, Deus não existe. Esse mundo está perdido mesmo porque não existe Deus. Isso é uma construção humana. Então, o incrédulo, ele vai ignorar Deus. Como o avestruz, que diante do perigo, ele faz o quê? Esconde a cabeça num buraco. Dizem que isso é lenda, tá? Mas tudo bem. Esconde a cabeça no buraco, achando que ele vai ficar livre do problema. O incrédulo faz isso. Não adianta você dizer que Deus não existe como pretexto para dizer que vai ser assim mesmo. Só que tem o inverso do incrédulo, que é o religioso. O religioso, o que ele faz diante do problema? Ele disfarça, ele se engana, ele se convence de que está tudo certo, que ele tem que passar por aquilo mesmo, e que Deus vai um dia, quem sabe, talvez uma hora, operar na vida dele. Então, o religioso, ele cria um discurso de autocontentamento. Mas isso não é fé, gente. Isso é religiosidade. Nós precisamos de pessoas que tenham um relacionamento de verdade com Deus, e não um relacionamento religioso. Então, quem tem um relacionamento de verdade com Deus, na hora da dificuldade, faz o quê? Clama a Deus. Jeremias 33, versículo 3, diz o quê? Faça uma oração estruturada com a conjugação correta dos verbos para mim. É isso que o texto diz aí? Lê aí. É isso que o texto está dizendo? Faça uma oração bonita. Uma oração erudita. De preferência com fundo musical. Para mim. Não. O que o texto diz aí? Clama a mim. Clame a mim, e eu responderei. O nosso Pai, ele não é chamado de Pai por acaso. Pode ter 30 crianças aqui brincando. Se eu ouvir o choro do meu filho, eu sei que é ele que está chorando. Quem é pai aí sabe disso. Pode ter 50 crianças. Se a sua filha machucar e chorar e gritar, você escuta e sabe que é ela. Por que o nosso Pai Celestial seria diferente? E o ouvido do Senhor está treinado para ouvir o teu clamor. E muitas vezes a gente desperdiça a chance de colocar diante de Deus aquilo que a gente está passando e aquilo que a gente está sentindo. Então, colocar diante do Senhor as nossas fraquezas não é falta de fé, é dependência dEle. Dos versículos 5 até o versículo 11, a gente vai ver Deus comunicando ao profeta de que ele ensinaria e resolveria aquela situação de uma forma improvável. Terrível aqui. Mas quem crê confia, mesmo sem entender. Quando o profeta recebe a resposta de Deus, ele não entende nada, mas ele continua crendo. O que Deus vai responder para o profeta? Quando ele clama, ele vai dizer assim, pode ficar tranquilo, você quer que eu resolva o problema da violência? Você quer que eu resolva o problema da imoralidade? Você quer que eu resolva o problema do afastamento de Deus? Você quer que eu resolva o maior de todos os problemas daquela época, que era a idolatria, que já tinha voltado para dentro de Israel? Então tá bom, eu vou pegar os babilônicos, que era o povo mais temido da época, vou invadir com eles a terra de vocês, eles vão tomar as casas de vocês como se fossem deles, e muitos vão ser levados cativos para a Babilônia. Pronto. Eu estou pedindo, fico pensando no profeta, né? Eu estou pedindo para Deus tirar a violência e a dor, Deus está trazendo mais violência e mais dor. O meu avô dizia assim, cuidado que você pede em oração, porque Deus te dá. E ele completava, se você pedir para Deus te dar paciência, Ele vai te dar mais problema, para você aprender a ter paciência com os problemas.
Se você pedir mais força, Deus vai te dar mais desafios, porque é superando desafios que a gente se fortalece, não é? Se você pedir discernimento, Deus vai colocar mais confusão na tua frente, porque é discernindo as coisas que a gente desenvolve um bom discernimento. E o profeta pede socorro para resolver aquele problema, e Deus fala, tá bom, vou mandar os babilônicos então. Vai invadir, vai buscar, vai pegar tudo que é de vocês, ainda vai levar toda a parte boa da população, ferreiro, carpinteiro, erudito, gente que sabia ler, agricultores, levou tudo para a Babilônia. Só ficou gente muito simples lá. Só que a gente vê o agora, né? Deus vê lá na frente. Depois do cativeiro babilônico, sabe quando foi que o povo de Israel se tornou idólatra novamente? Nunca mais. Nunca mais. Precisou algo assim terrível acontecer com eles para que eles fossem consertados em relação àquilo. Então a resposta de Deus foi inesperada, né? Foi desconcertante. E a gente fica assim. Durante os últimos meses, um mês e pouco, a gente orou muito por um missionário nosso, está no Rio Grande do Norte, que é o missionário Zaqueu. Né? Eu conheço o Zaqueu há pelo menos uns 35 anos, eu conheço o Zaqueu. É um rapaz que chegou semi-analfabeto de São Paulo, do Nordeste, ele é não sei se do Ceará, do Pernambuco, Ceará. Estudou, trabalhando como açougueiro nos supermercados lá, estudou. E ele tinha um sotaque muito carregado do Nordeste, então não eram raras as vezes que ele era feito piada com ele por causa do sotaque carregado. Mesmo assim, sempre procurou estudar, crescer, e ele dizia que ele sentia chamado para o ministério pastoral. Fez seminário, os 4 anos do seminário, se formou em teologia, depois fez mais 5 anos de direito, se formou em direito, passou na OAB, mas o coração dele ardia por missões, então ele foi para o Rio Grande do Norte, para plantar igrejas no Rio Grande do Norte. Casou com a Esther, teve um filhinho chamado Marcos, que a gente chamava de Marquinhos. Marquinhos era uma criança assim super angelical, sabe? Quando era criança, um anjo caído, porque ele era aquela criança terrível, que ia para um lado e para o outro. E à medida que Deus foi transformando, né, trabalhando na vida do Zaqueu, também trabalhou na vida do Marquinhos, se tornou um jovem fantástico, assim. E eles foram para lá, plantar igrejas no Rio Grande do Norte. Então, ele já estava lá, depois de 4 anos de seminário, 5 anos fazendo direito, se preparando, fez o curso de integração de missões nacionais, começou a plantar uma igreja, começou a plantar uma segunda igreja. Você fala, ele se preparou a vida inteira para isso. Não, Deus quis recolher ele. O Zaqueu faleceu. Esses dias, que dia que foi? Foi ontem. Faleceu ontem. Deus recolheu o Zaqueu. Mas você fala, não faz sentido. Por que Deus permitiu toda essa trajetória para depois ele ficar tão pouco tempo no ministério? Você consegue entender? Eu não consigo. Mas isso me dá o direito de dizer que a vontade de Deus é injusta? Não. Simplesmente significa que eu não entendo a vontade de Deus. Né? E quando eu digo que eu não entendo a vontade de Deus, também não é falta de fé. É simplesmente reconhecer que Deus sabe todas as coisas, e a gente não. Que a nossa lógica não tem nada a ver com a vontade de Deus, né? Nós precisamos que a nossa fé ela não caia num pecado de achar que nós podemos controlar a Deus. A chamada teologia da prosperidade, o pessoal fixa muito na questão de que eles pedem muito dinheiro e prometem muito dinheiro, muita bênção financeira. Mas o maior defeito da teologia da prosperidade nem é essa.
é a ilusão de que você pode controlar Deus através das suas orações. A ilusão de que você pode controlar a Deus através das suas orações. É o pior defeito da teologia da prosperidade, porque ela imita as religiões pagãs. Como que é uma religião pagã? A religião pagã, eles fazem lá um sacrifício, vai numa encruzilhada, faz um trabalho lá, acende umas velas, coloca umas cachaças, umas pipocas, uns frangos lá, e eles acham que com aquilo que eles acham que é a divindade, fica obrigado a atender, porque foi feito aquele sacrifício. Isso é paganismo. E a gente não percebe que existe paganismo dentro de algumas igrejas, que estão ensinando que você pode controlar a Deus através da sua oração. E não é assim. Mesmo quando a gente coloca a nossa queixa, o nosso clamor diante do Senhor, ainda assim Ele continua sendo eterno, fiel e soberano. E Ele vai atender de acordo com a boa vontade minha, dEle. Então a gente não pode cair nesse risco de achar que a gente consegue controlar a Deus através da nossa oração. Não, a nossa oração a gente coloca diante dEle a nossa queixa, mas ainda assim é Ele quem vai tomar a decisão final. E por fim, lá dos versículos 12 até os versículos 17, a gente nota uma coisa interessante ali. E a gente pode resumir dizendo o seguinte, que quem crê verdadeiramente, questiona. Quem crê, questiona. Não é quem crê não questiona. Quem crê, questiona. Mas sem abandonar a fé em Deus. Sem abandonar a fé em Deus. Então o profeta vai questionar por que prosperam os ímpios. É isso que ele está perguntando aqui. Por que Deus permite que pessoas desonestas prosperem? Por que Deus permite que um comerciante desonesto até fique mais rico do que um honesto que está ali do lado dele? Por que Deus permite isso? Durante muito tempo, igreja, eu me debrucei em cima dessa pergunta, sabe? E eu acabei chegando lá no Salmo de número 1. Salmo de número 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu não sei se eu vou saber essa tradução de cor, vou ler aqui. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ok. Ao contrário, tem a sua satisfação na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Presta atenção agora. A gente está falando aqui do homem que é temente a Deus, certo? Ele vai ser comparado agora, olha a comparação. É como árvore plantada à beira de águas. Que águas? Correntes. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Vamos ver o que acontece com essa árvore? Dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz, prospera. O rio, a água corrente, os riachos, as nascentes, são um símbolo da bênção do Senhor. Lá no Éden, tinha uma árvore lá do conhecimento do bem e do mal plantada em alguma parte do jardim. Mas no centro do jardim tinha uma outra árvore. Qual que era? A árvore da vida. A gente faz a leitura errada do texto. A gente acha que é do conhecimento do bem e do mal que estava no meio. Não. No meio do jardim estava a árvore da vida. E ela simboliza o quê? A provisão de Deus sobre aquele lugar. Adão e Eva vai ser expulsos dali. Quando o mundo inteiro pega toda a história da humanidade, quando chega lá no final, novos céus, nova terra, nova Jerusalém, Deus sentado no trono. O que João mostra para a gente que vai ter lá novamente? Uma árvore. E dessa árvore jorra o quê? Águas. As águas correntes simbolizam a provisão de Deus sobre a nossa vida. Então, o justo é como uma árvore plantada junto a árvores correntes, ou seja, plantada em Deus, e ela vai prosperar, mas ela vai prosperar de acordo com essa fonte de água. Vamos ler o texto ainda de
Salmo 1, vamos continuar agora para ver como que é o injusto. Não é o caso dos ímpios. Espera aí. Então, o caso dos justos a gente já falou. Agora vamos ver como que é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. E aí ele vai falar do julgamento, que os ímpios serão julgados, condenados e destruídos lá no final, mesmo que eles tenham algum tipo de prosperidade na terra. Aí eu li esse texto e fiquei pensando, espera aí, não é só a árvore plantada na beira do rio que dá fruto na estação certa e as folhas não murcham. Se você plantar uma árvore no meio do lago, na beira de um lago, vai acontecer a mesma coisa. Ela vai dar o fruto na estação certa, vai estar sempre verdinha, e olha lá se ela não vai ter mais nutrientes, hein? Porque num rio é assim, se você pegar e jogar um animal morto ali no rio, a água vem, leva aquele animal morto, e daqui a pouco a água aqui está limpa de novo. O lago não. Se você jogar um animal morto dentro de um lago, ele vai ficar ali, vai apodrecer, vai decompor, vai contaminar a água inteira e vai ficar ali. Então você concorda comigo que tem mais nutriente para uma árvore num lago do que num rio? Certo? Caiu uma fruta, a fruta apodrece ali, tem nutriente. Morreu um animal, o animal apodrece ali, tem nutriente. Agora eu te pergunto, você tem coragem de tomar qual água? A água do rio ou a água do lago? Qual água você tem coragem de tomar? Em outras palavras, você quer a sua prosperidade vinda de Deus? Ou você quer a sua prosperidade vinda da podridão desse mundo? Tem duas maneiras de ser próspero. Nós precisamos desejar que a nossa prosperidade venha da água que provém do Senhor. Então, muitas vezes a gente vê ímpios prosperando, não é que Deus está prosperando, Ele está prosperando em cima da podridão desse mundo, né? Então, existe uma tensão entre aquilo que eu quero, aquilo que Deus me dá, aquilo que eu entendo, aquilo que eu não entendo. Só que o que eu quero e ainda não recebi, o que eu não entendo e ainda não tenho resposta, não deve abalar a minha fé. Pelo contrário, deve me levar à consciência de que Deus é soberano, de que Deus é poderoso, de que Deus está no controle, de que Deus tem o tempo certo dele, de que Deus sabe o que é melhor para mim e eu não sei. Então, mesmo não tendo as respostas e tendo dúvidas, eu olho para Deus e falo, eu continuo confiando nele. Então, a dúvida não é pecado, tá? Quem é universitário aí, que vive com a cabeça cheia de dúvida, dúvida não é pecado. Pelo contrário, é uma oportunidade de se achegar a Deus. Ter dúvida não é pecado. Viu, igreja? Tem dúvida? Está tudo certo. Coloca diante do Senhor, Ele vai te fortalecer. Fraqueza também não é pecado. Fraqueza é uma condição humana. Quando nós nos sentimos fracos, nós buscamos força no Senhor. Então, não se sinta pecador pela sua fraqueza, né? Fé não é repressão de sentimento. Eu não posso dizer, não, como eu tenho fé, então eu não sinto dor. Como eu tenho fé, eu não tenho dúvida. Como eu tenho fé, eu sou super crente. Não. A fé te leva a se aproximar de Deus, mesmo quando você não está entendendo nada. Eu queria terminar com uma frase que diz assim: quem crê não vive sem fazer perguntas. Quem crê não vive sem perguntas, mas vive sem abandonar a Deus. Então, se você tem fé, não significa que você tem todas as respostas, mas se você tem fé verdadeira, ela vai te ligar a Deus, mesmo com dúvidas, mesmo com questionamentos. Agora eu só quero te dar uma notícia não muito boa. Tem algumas das suas dúvidas que serão sanadas. Tem outras que você vai guardar para a eternidade. Mas guarda para a eternidade. E quando você chegar lá, você apresenta elas para Deus.
na eternidade. Estão entendendo? A salvação, isso aí, Miguel. A salvação, ela tem que ser a nossa maior certeza. Se você tem certeza de salvação, tem certeza que Deus te escolheu, tem certeza que você se rendeu a Cristo, está tudo certo. As dúvidas não devem nos afastar de Deus. Muito pelo contrário. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor. Santo Deus, bendito seja o teu nome. Pai querido, nós não temos todas as respostas. E nós sabemos que nem teremos todas as respostas. Só que o mais importante nós temos, que é a certeza do teu amor. Senhor, nem sempre o Senhor faz aquilo que eu quero. Nem sempre o Senhor faz aquilo que eu preciso, no tempo que eu quero. Mas ainda assim, eu sei que servir ao Senhor, temer ao Senhor, é o básico, é o princípio de sabedoria. Então eu me inclino diante de Ti, Pai. Coloco diante do Senhor como uma criança que chora e clama pelo Pai. Eu coloco diante do Senhor as minhas dúvidas, os meus questionamentos, as minhas indignações, meu sentimento de injustiça, meu sentimento de medo em relação à violência que me cerca, as dificuldades da minha família, as dificuldades dos relacionamentos conjugais. Coloco diante do Senhor aqueles familiares que estão distantes de Ti. Coloco diante do Senhor as pessoas que nós amamos aqui, ó Pai, e elas ainda não Te conhecem, não Te reconhecem como Salvador. Senhor, nós colocamos diante do Senhor, como filho que clama pelo Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Às vezes nós só sabemos chorar, mas o Senhor sabe traduzir cada lágrima como palavra, e sabe do abismo que está o nosso coração às vezes. Às vezes nós não temos forças nem para chorar, mas o Senhor traduz esse nó da garganta como uma oração completa, porque o Senhor nos conhece. Muitas vezes a nossa fé é tão pequena, Pai, tão pequena, que a gente nem quer orar. Mas o Senhor sonda o nosso coração e sabe da nossa necessidade. Pai querido, venha ao nosso encontro, Senhor. Escuta o nosso clamor, escuta a nossa voz, nosso pedido de socorro. E faz aquilo, Senhor, aquilo que eu preciso. Eu sei que talvez não venha no tempo que eu quero, nem da forma que eu quero, mas eu sei que sempre vem perfeito quando vem do Senhor. Bendito seja o Teu nome, Pai. Bendito seja o Teu nome. Amém. Diz assim: cada vez que a minha fé